E aí pessoal, beleza? Eu quero hoje falar um pouquinho aqui sobre esse momento atípico que a gente está vivendo, né? E algumas coisas que eu acho que a psicologia pode contribuir bastante, né? Alguns conhecimentos, algumas técnicas, algumas reflexões que eu acho que são bem importantes agora. Claro, isso não começou hoje, né? Esse vídeo talvez está um pouquinho atrasado, mas é o momento onde eu estou conseguindo fazer. É, eu tenho ouvido algumas pessoas colocando, né, sobre estarem se sentindo mal nesse momento no sentido emocional mesmo, né, estarem sentindo mais ansiedade, se sentindo mais desesperançosas, mais tristes, mais irritadas, estressadas, né, e isso é uma coisa que tem acontecido até com alguma quantidade relevante, né. Então, acho que o primeiro ponto que vale a pena assim é tocar nesse aspecto. Assim, isso é um fenômeno que está acontecendo e que é natural. Se a gente for pensar, ele é até esperado. E fazer essa perspectiva é importante. Né? A gente muitas vezes assim, vai sentindo as coisas e muitas vezes se cobra por estar sentindo aquilo. Eu percebo que isso é muito comum também. A gente começa a se cobrar que a gente não deveria estar sentindo isso, ou a se preocupar por estar sentindo isso, e na verdade isso é algo bastante esperado para esse momento. Né? A gente tem que entender e lembrar que é um momento atípico e é um momento que provavelmente ninguém viveu nada parecido até aqui. Né? Há várias medidas importantes de prevenção e que mudam bastante a nossa rotina. Né? Na verdade, eles acabam, né, de certa forma, com toda uma rotina para a maior parte das pessoas. E aí já é um ponto, né? A rotina, ela é algo organizador. Eu ter os meus horários, eu ter os locais para onde eu vou, isso dá uma sensação de controle. E quando a gente não tem essa rotina, isso já desorganiza. Então esse é um ponto já a se tocar. O outro ponto é a própria perspectiva de risco que existe. Então existem realmente riscos possíveis de contaminação, riscos de saúde, tanto mais imediatos quanto futuros, incertezas, né, riscos econômicos, de desemprego, tudo isso é real, né, o quanto é provável, o quanto vai acontecer ou não é outra história, assim, mas existe esse risco, não é uma coisa meramente imaginária, não é uma ansiedade sem nenhuma fundamentação, então é esperado, é natural que nós tenhamos maiores preocupações nesse momento e com a preocupação vem a ansiedade, vem o estresse, vem o nervosismo, vem o medo, vem a insegurança, vem às vezes a raiva, né, a frustração, a própria tristeza com alguma frequência. Pessoas que já sofrem de algum tipo de transtorno, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, toque, né, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos de humor como depressão, bipolaridade. Esse momento ele acaba sendo potencialmente mais provável de vir à tona esses transtornos, né? Ele acaba servindo como gatilho muitas vezes para muitos desses transtornos. Então isso é algo natural e de certa forma até esperado. Então, por que eu estou dizendo isso? Assim, para que a gente possa ajustar essa cobrança também e essa expectativa. Se a gente ficar criando uma expectativa que vai ser tudo normal, que a gente vai se sentir super bem, ou que a gente deveria se sentir super bem, não deveria sentir nada disso, não vai funcionar. Né? A gente vai se frustrar mais ainda, a gente vai potencializar essas emoções e talvez criar outras emoções a respeito delas. Por exemplo, culpa por estar se sentindo assim, sentimento de fracasso por estar se sentindo assim, né? Pensamentos a respeito de não estar conseguindo controlar. Então, acaba sendo o que menos funciona tentar controlar essas emoções. Toda emoção é natural, toda emoção tem a sua função, né? E toda emoção é temporária e ela é provocada por determinadas situações, né? Tem coisas que naturalmente vão provocar uma emoção. Claro que existem pensamentos no meio do caminho, né? A situação gera pensamentos, esses pensamentos que geram a emoção, mas tem situações que geram muito mais provavelmente um determinado tipo de pensamento que tende a provocar um determinado tipo de emoção, como ansiedade, e é o que acontece nesse momento. Né? Então, tentar ter uma certa aceitação de que isso vai acontecer agora, que pode acontecer e que não tem problema algum nisso acontecer. Isso não me faz diferente de ninguém. Né? Às vezes a gente acaba criando aquela ideia de que é só comigo que isso deve estar acontecendo, os outros todos devem estar tranquilos e serenos em suas casas, aproveitando bem o momento.
Não adianta, não é realístico isso, né? Na verdade, é muito mais provável que as pessoas estejam também sofrendo de alguma forma.